Continuando os exercícios, dessa vez eu tomei o cuidado de desligar o Wi-Fi para parar de cair mensagem no WhatsApp aqui no meio da tela. O exercício é um projétil lançado com velocidade de lançamento, olha que redundância, de 400 metros por segundo e o ângulo de lançamento é de 45 graus. Podemos afirmar que o tempo de voo do projétil até chegar ao solo é D, a altura máxima que o projétil chegou foi D e qual foi o alcance do projétil. Então quero saber várias coisas sobre esse lançamento, né? Primeiro eu vou calcular na subida, como em todos os exercícios que eu tenho feito, eu vou calcular a velocidade inicial de subida do projétil. Preencho, né? Então eu tenho 400 metros por segundo de velocidade inicial e foi lançado com um ângulo de 45 graus. Bom, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. 400 dividido por 2 vai dar 200, então eu tenho 200 raiz de 2 metros por segundo como sendo a velocidade inicial com que esse projétil está subindo, né? Uso o vovoate de novo para tentar determinar, para determinar o tempo que esse projétil gasta subindo, né? Óbvio que com isso eu calculo o tempo que ele fica no ar, porque é o dobro. Velocidade final, zero, porque o projétil não vai subir eternamente. Velocidade inicial, 200 raios de 2 metros, né? Por segundo. A aceleração é 10, só que está negativo, porque a aceleração está desacelerando o movimento do meu projétil, né? Sempre batendo na mesma tecla para ver se de tanto bater uma hora entra. Bom, o 200 raios de 2 é positivo, passa para o outro lado negativo. O menos 10 está multiplicando o t, portanto passa dividindo, né? E aí aquela história, né? O que é negativo, menos com menos vai dar mais, porque eles se cancelam. Regrinha de sinal. 200 dividido por 10, 20 raiz de 2. Então são 20 raiz de 2 segundos que o meu projétil gasta subindo. Acontece que ele sobe e depois desce, portanto 40 raiz de 2 segundos, né? O dobro. O tempo são 20 raiz de 2 segundos subindo, 20 raiz de 2 segundos descendo, 40 raiz de 2 segundos no total de tempo gasto. Normalmente, se fosse outro exercício, a próxima coisa que eu faria seria determinar o alcance calculando o movimento dele para frente, mas eu ainda não vou abandonar os cálculos da subida porque o enunciado me pedia mais uma coisa. O enunciado perguntava a altura que esse projétil chega. E aí eu tenho que recorrer a Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Bom, preenchendo, vai ficar a velocidade final do projétil é zero, então zero ao quadrado. A velocidade inicial do meu projétil na subida é 200 raios de 2, então 200 raios de 2 ao quadrado. A gravidade é 10, então eu vou ter 2 vezes 10, só que o que era mais 2GH, ficou menos 2, 10. Por quê? Porque a gravidade agora tem uma aceleração, tem um comportamento de uma aceleração negativa sobre o projétil, né? A gravidade não está acelerando, está desacelerando este projétil. 0 ao quadrado é 0. 200 raiz de 2 ao quadrado é o quadrado de 200 vezes 2, né? Porque 200 ao quadrado vai dar 40 mil. Raiz de 2 Ai, Jesus, quando não é uma coisa é outra. Quando não é o WhatsApp é alguém ligando. Estou falando, gente, é impressionante isso. O que eu estava falando? Até perdi. Então. 200 ao quadrado dá 40 mil. Quadrado de raiz quadrada cancela, então vai ficar só 2. 2 vezes 40 mil, 80 mil. Esses 80 mil positivos passam para o outro lado negativos. Esses menos 20 que está multiplicando a altura vai passar dividindo, então vai ficar menos com menos que dá mais. 80 mil dividido por 20 vai dar 4 mil. Então a altura que esse objeto chega, que esse projétil chega, são 4 quilômetros de altura. É uma bela de uma altura, né?
enfim, óbvio que ia chegar bem alto, porque a velocidade inicial do projeto é 400 metros por segundo. Foi uma baita velocidade de lançamento. Agora sim, eu calculo o quanto é que ele se moveu para frente, né? O tempo que o meu projétil permaneceu no ar foi de 40 raios de 2 segundos. A velocidade com que ele se deslocou para frente vai ser a velocidade vezes o cosseno de 45. A velocidade que ele tinha no início era 400 metros por segundo, que foi o que eu acabei de dizer agora há pouquinho. Vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, 400 dividido por 2 vai dar 200 raiz de 2. Então, a velocidade com que esse projétil se move para frente é de 200 raios de 2 metros por segundo. Usando as fórmulas do movimento uniforme, porque o projétil está no movimento uniforme enquanto ele vai para frente, né? Eu vou ter 200 raios de 2, que é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Acontece que o tempo gasto é 40 raios de 2. Esses 40 raios de 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o que eu vou ter vai ser 200 raios de 2 vezes 40 raios de 2. Bom, 40 vezes 200 vai dar 8.000. Vezes 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 8.000, 16.000. Ou seja, o meu projétil ele sobe 4 quilômetros, ele tem um alcance de 16 quilômetros e ele fica 40 raios de 2 segundos de tempo no ar. Tudo nesse exercício é grande porque o lançamento foi um lançamento com um ângulo de 45, que é o alcance máximo que o projétil poderia ter, né? O mais longe que ele consegue ir. E ele foi lançado com uma velocidade estupenda, né? 400 metros por segundo é uma baita de uma velocidade. Portanto, tudo ficou grande aqui. A altura, o tempo e o alcance. Certo?